precificação estratégica. O que influencia na precificação, quais são os métodos de precificação, o que eu posso fazer para me tornar mais competitivo. Então se inscreva aqui no canal, não perde, ó. Coloca aqui a sinetazinha para você ser notificado, tá? Eu espero vocês. A percepção do valor do cliente influencia bastante na precificação. Tem gente que compra preço, tem gente que compra valor, né? E quando o cliente ele está disposto a comprar valor, ele está disposto a comprar qualidade. Então, quando o cliente começa a enxergar que a qualidade daquele produto em relação ao preço que é praticado, há uma relação custo-benefício, seja na longevidade daquele produto, seja no resultado que aquele produto proporciona a quem está adquirindo, essa percepção ela influencia diretamente no preço. Ou seja, aumenta a demanda efetivamente desse produto e automaticamente tem uma oferta menor e isso faz com que o preço ele vá subindo de acordo com o valor que o cliente tem de percepção do produto. Os custos e os tributos, eles impactam diretamente na formação do preço de venda. O custo, quem desenha o custo é o administrador daquela empresa. Ou seja, é ele quem desenha qual o tamanho, qual o porte daquela empresa e como ela vai funcionar. Tudo isso gera custo. Então, se ele desenhar controles internos eficientes, que evitam retrabalho, que tem menos custo de pessoal, bem como também realizar um excelente planejamento tributário, a busca de benefícios fiscais, triangulação efetivamente entre empresas em busca de benefícios fiscais, com certeza ele se tornará mais competitivo. Ninguém inventa a roda, pode ficar tranquilo que o mercado já está praticando. Então, se o seu concorrente está conseguindo na cadeia efetivamente ter um preço final mais competitivo que o seu, é porque ele enxergou algo. Vou dar um exemplo muito comum, é você olhar para a cadeia. Às vezes você tem um varejo de determinados produtos que você já enxugou ao máximo a sua situação de custo e tributária. Para você agora melhorar tributariamente, você teria que pensar na cadeia. Então daquele produto que você vende no varejo, você já vai pensar em investir na indústria daquele produto, para depois investir no atacado daquele produto. Normalmente os incentivos estão na indústria, então você consegue fazer com que na cadeia seu produto chegue ao varejo, é um produto mais barato efetivamente, um custo mais barato que você ganha sinergia na cadeia. Isso é uma estratégia que é feita pelas grandes corporações. As estratégias de preço nós podemos dividir em duas. Uma em momentos de crise, efetivamente, e outras no momento de alta demanda, né? Momentos de crise é onde o empresário se reinventa cada vez mais. Então ele pode, em momentos de crise, identificar melhores formas de se trabalhar efetivamente o seu negócio e com isso reduzir custos. Ele pode também fazer uma gestão baseada na gestão preço, volume e lucro. Ou seja, ele pode abdicar de margem para ter preços mais baratos, efetivamente, e aí ter uma margem de contribuição menor em termos percentuais, mas como ele vai ficar com preço mais barato, ele vai vender mais, vai ocupar mais market share, e nominalmente, automaticamente, ele consegue ter uma margem operacional maior, porque o custo dele o custo é fixo. Então, em momentos de crise, é muito interessante a gente utilizar aquela gestão na gestão baseada em preço, volume e lucro. Ou seja, eu posso abdicar de margem de contribuição, ou seja, de margem do negócio efetivamente, para que eu consiga vender mais. Por mais que percentualmente a margem de contribuição diminua, eu tinha uma margem de 30, ela foi para 20, mas isso me fez vender mais, que esses 20 superou meu custo fixo, ainda mais quando eu vendia com 30%. Então eu aumentei margem operacional. Isso é uma das estratégias que pode ser utilizada em momentos de crise. Agora, quando a gente fala em estratégia de demanda alta, né, a demanda ajudando a pouca oferta, fica muito mais fácil, efetivamente, a gente gerar mais dinheiro, mais lucro. Por quê? A estratégia de compras de estoque maiores, né, para que você ganhe de acordo com a demanda. Quando a gente está falando de demanda, a gente gera inflação, né? Então, quanto mais estoque você tiver, efetivamente, mais você vai ter valoração desses estoques ao longo do período. Então, por exemplo, na pandemia, eu sempre dizia para os meus clientes, né, que eu sempre trabalhei muito isso. Você não aumente muito os seus níveis de estoque, não, você vai aumentar a sua necessidade de capital de giro, você vai ter dificuldade financeira. Contudo, quem tinha estoque alto na pandemia, o que é que aconteceu? Ele tinha estoque alto, efetivamente,
a inflação, muita demanda, a inflação subiu, foi lá para cima e automaticamente aqueles preços que ele comprou aquele estoque anterior subiram bastante e ele conseguiu vender com uma margem muito alta, né? Foi uma estratégia que, na verdade, não foi uma estratégia, foi uma política que ele tinha, que era uma política que eu condenava, mas que deu certo no processo de pandemia. Margem de contribuição é eu pegar a minha receita e diminuir meus custos variáveis, ou seja, que varia com a receita, né? Só tem um custo, o meu custo variável é aquele custo que eu só tenho se tiver receita. Então, por exemplo, um custo variável, os impostos. Então, o imposto é um percentual sobre a receita dos impostos sobre consumo. Então, eu só vou ter aquele imposto se eu realmente vender. Então, varia de acordo com a receita, ele não é fixo. Por que é interessante fazer a precificação por margem de contribuição? Porque eu não envolvo o custo fixo. Entenda, quando eu não envolvo o custo fixo, eu não ingesto e nem encareço muito o produto. Porque quando eu envolvo o custo fixo, eu estou muito preocupado, porque aquela margem que eu vou atribuir para pagar o custo variável e para pagar o custo fixo, efetivamente, vai ter que ser uma margem alta. E se eu posso jogar o preço lá para cima, eu trabalho aquela gestão do preço, volume e lucro, trabalho margem de contribuição. Então, eu esqueço o meu custo fixo e efetivamente fico preocupado com a margem de contribuição para cobrir o custo variável e realmente ter uma sobra dessa margem de contribuição que vai contribuir para pagar o custo fixo. Agora, essa margem de contribuição, percentualmente falando, se eu não tiver giro, não adianta de nada. Então, no momento que eu precifico só até pela margem de contribuição, eu consigo vender mais, eu vou ter um produto mais barato no mercado, vou vender mais e vai gerar uma margem de contribuição nominalmente suficiente para que eu cubra meu custo fixo e aumente a minha margem operacional. Por isso que o conceito de margem de contribuição tem que ser muito bem compreendido pelos empresários. Tem empresário que gosta de precificar com margem com os custos variáveis, mas também com custo fixo. Tire o custo fixo da sua precificação, porque você pode estar fazendo, primeiro, o rateio errado desse custo fixo, então aumentando certos produtos, diminuindo outros produtos, né? Fazendo com produtos que poderiam ser curva A para você, mas a forma que você precificou foi errada e ele passa a ser curva B ou curva C, porque não vai sair, está muito alto o preço dele no mercado. Então, muito cuidado na questão da precificação. Precifique por margem de contribuição, não inclua custo fixo. As ferramentas e métodos que são utilizados para calcular, para precificar produtos e serviços são vários. Você pode, nós falamos de várias aqui. A primeira delas é sobre o custo. Então você pode aplicar o que nós chamamos de markup, ou seja, marcar a mercado sobre o custo. Aplicar uma determinada margem, que essa margem cubra realmente seus custos variáveis, efetivamente, bem como o seu custo de chegada, e você detenha a margem de contribuição necessária para honrar com seus custos fixos, bem como ter a sobra e ter a sua margem operacional desejada. Mas também você tem outros métodos, como por exemplo o método baseado em valor, na percepção, que é o método de percepção de valor pelo cliente. Ou seja, você às vezes pode utilizar da percepção da necessidade e do valor que o cliente atribui ao determinado produto, como por exemplo um iPhone, e você pode, que talvez o custo do iPhone é barato, mas seja um custo que não justificaria, por exemplo, de um iPhone 15 e tal, não justificaria o preço dele, se fosse pela formação do custo. Mas pela percepção do cliente, da qualidade do produto, dos benefícios que esse produto ele entrega, o preço, eu posso começar a elevar o meu preço. Então eu posso ter produtos baseados em custo, precificação baseada em custo, posso ter precificação baseada na perspectiva do cliente, posso ter uma precificação baseada na concorrência e essa precificação fazer o efeito inverso, né? O preço praticado é esse, então eu tenho que coordenar os meus custos, ajustar os meus custos para eu ter aquela margem que efetivamente eu necessito. Nós temos também método de precificação dinâmica, isso ocorre muito para questão de hotéis, né? De passagem de avião, porque é de acordo com a demanda, né? Quando aumenta a demanda sobre um determinado produto, automaticamente esse preço ele vai modificando. Quando aumenta, por exemplo,
João Pessoa está sendo uma das áreas uma das cidades mais desejadas por turistas. Então está aumentando efetivamente o ticket médio dos hotéis em detrimento da demanda. Então isso aí é um método de precificação dinâmica também. Existe o método de precificação freemium, que ele normalmente são aqueles que você entrega algo, né? Algo gratuito, mas posteriormente, quando você faz a pessoa acessar, por exemplo, uma plataforma, um Spotify da vida, que você entrega algo gratuito, planta a necessidade no cliente e automaticamente o cliente vai, quando ele quer mais, ele vai realmente adquirindo os produtos. Então, são esses os mais utilizados. Pelo método de custo existe, baseado no custo, existe o método alemão de precificação, existem outros métodos, mas é bastante interessante que vocês pesquisem, que vocês se atualizem e possam se tornar ainda mais competitivos junto ao mercado que vocês operam. Hoje nós falamos de um assunto muito importante que é a precificação. É um assunto estratégico. O empresário ele tem que estar focado na precificação, porque dali ele vai determinar o seu crescimento, ele vai determinar a sua venda. E uma empresa só sobrevive com venda. Uma empresa, quando ela inicia, a primeira coisa que ela tem que se preocupar é com venda. E a precificação é fundamental para determinar o crescimento daquela empresa. Então nós vimos hoje vários pontos que influenciam a precificação, vários métodos que influenciam a precificação. E se você quiser saber mais também e nos acompanhar em outros assuntos, coloca aqui o sininho, nos segue aqui na nossa rede social, aqui no YouTube. Coloca aqui um sininho para você ser notificado por mais novidades, por mais conhecimento. Inscreva-se aqui no nosso canal. Aguardo vocês. Um abraço.